Pois foi pensando justamente nessas minhas duas mediadoras de leitura, Dona Isa e Felícia, tão diferentes entre si e ao mesmo tempo tão iguais no desejo de despertar em mim o prazer de ler, que eu cheguei à conclusão que formar leitor é uma questão de jardinagem. Porque vamos pensar junto. O que Felícia fez? Felícia preparou a terra com cuidados de jardineiro, estimulando a minha imaginação, minha criatividade, me ensinando a ouvir, a falar, ouvindo as minhas colocações e usando como adubo o quê? Histórias, cantigas, parlendas, adivinhas, me formando catedrática em culturas populares. E Dona Isa, atenta. E é o primeiro sinal que essa vontade, esse entusiasmo pela leitura estava fenecendo, usando o adubo certo para que ela florescesse novamente. Sim, porque a mediação de leitura é mesmo uma questão de jardinagem, mas de jardineiro batuta, atento, que entende e ama o que faz. Aquele jardineiro que cuida, sabe a necessidade e respeita a particularidade de cada flor, de cada planta, de cada ave, para que ela não morra por excesso de sol ou por falta de água. A arte de formar leitor é exatamente a gente saber fazer nascer e conservar a semente de curiosidade que existe dentro de cada um de nós. A escritora Ana Maria Machado, aqui nesse livro, Comédias para Ler na Escola, escreve um artigo chamado Bom de Ouvido, no qual ela fala do estranhamento dela de uma pessoa não gostar de ler, porque afinal, diz ela, o homem é curioso por natureza. Olha, nada mais correto, nada mais certo. Porque, gente, se a gente espicha o ouvido para ouvir uma fofoca, se você para tudo que você está fazendo, se você vê um sinal de notícia extra numa televisão, se você espera ávida o capítulo seguinte da sua novela, por que nós não temos a mesma curiosidade diante de um livro fechado ou da palavra escrita? Até um certo ponto da vida eu acho que a gente tem sim. Olha, quantas crianças vocês encontraram na vida que não ficaram absolutamente entusiasmadas quando aprenderam a ler? Foram muitas? Aposto que não. E lá se vai o nosso leitor iniciante, lendo tudo que vê pela frente. Placa de rua, notícia de jornal, cartazes que ele vê pela rua, nome de remédio, tudo em alto e bom tom, para que todo mundo saiba que ele sabe ler. Para ele, a leitura é uma questão de orgulho. Ele quer que todo mundo saiba que ele foi alfabetizado. Então, por que muitos desses leitores entusiasmados, mais tarde, se afastam do livro? Voltemos à metáfora da jardinagem. Quando a criança é pequena, nos primeiros anos de vida e também nas primeiras séries escolares, tem jardineiro assim, jardineiro entusiasmado. São avós, tios, babás, professores e até mesmo a televisão que ensina cantigas, conta histórias, ensina parlendas, ensina rimas. E basta a criança não gostar daquela história, daquela brincadeira, para dizer, não, essa eu não quero não, eu quero a outra, ou então mudar de canal. Mas aí a criança cresce. A criança cresce, domina a leitura e acontece o que Pennac chama aqui como um romance da grande traição. Porque ele já sabe ler, afinal ele agora é alfabetizado, então a hora dele ler sozinho, e lá se coloca na mão da criança o livro. Mas cadê? Cadê aquela voz do lobo que o pai sabia fazer tão bem? Cadê aquela risada gostosa que ele soltava com a avó nas aventuras de Pedro Malazarte ou de João Bobo? Cadê as músicas da Chapeuzinho Vermelho que a professora ensinou para toda a turma e que todo mundo cantava junto? Cadê aquela hora só dele, que alguém está contando história para ele? E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, quando, em que desvio o livro passa de fonte de prazer para se tornar material didático? Porque depois que a criança cresce um pouquinho, gente, a coisa só piora. O livro já é imposto, já ninguém pergunta o que ele quer ler, ele tem prazo de leitura
e tem aquelas provas intermináveis com perguntas irrespondíveis de o que o autor quis dizer com o texto, qual é o personagem principal, qual é a moral da história. E aí começa o desencanto pela leitura. Vamos ver o que Pennac fala aqui? Ele, na página 51, ele diz o seguinte: isso ele está se referindo a uma criança um jovem, que está lendo um livro com prazo marcado, com prova marcada e achando o livro muito chato. E aí ele diz assim: quando os pais contavam histórias, nunca quando liam um livro para ele, se preocupava em saber se ele tinha entendido bem que a Bela dormia no bosque porque tinha sido picada por um fuso e a Branca de Neve porque tinha mordido a maçã. Das primeiras vezes, aliás, ele não tinha mesmo entendido, não. Não tinha entendido de verdade. Havia tantas maravilhas nessas histórias, tantas palavras bonitas, tanta emoção. Ele punha toda a atenção em esperar o pedaço preferido que recitava ele mesmo no momento chegado. E depois vinham os outros, mais obscuros, onde se atavam todos os mistérios. Mas pouco a pouco ele entendia tudo, absolutamente tudo. E sabia perfeitamente que se a Bela dormia era por causa do tal do fuso e a Branca de Neve por causa da maçã. E um pouco antes, ele nos alerta aqui na página 21, um alerta terrível, que pedagogos éramos nós quando não tínhamos a preocupação da pedagogia. Então eu pergunto, não seria muito mais fácil continuarmos cultivando esse desejo de leitura que a criança tem espontaneamente de início? Por que a gente não conserva isso? Então, mais tarde, se faz necessário criar práticas leitoras para resgatar um prazer de ler que já vinha naturalmente. Voltemos então à metáfora da jardinagem. O jardineiro atento, ele sabe que cada planta tem seu próprio ritmo de crescer, que cada semeadura tem sua hora certa, e ele que tem flores e plantas que florescem ao sol e outros que morrem em temperaturas quentes. Por exemplo, vamos tirar uma lição disso. Você sugerir o mesmo livro para diferentes leitores, sem levar em conta o gosto que ele tem pela leitura, o que ele prefere ler e seu ritmo de leitura, é você jogar diferentes sementes no mesmo canteiro. O resultado é que alguns florescem e outros não. Assim como cada flor, cada leitor tem seu gosto, tem seu ritmo de leitura que precisa ser respeitado. Quantas leituras são fracassadas por a gente oferecer ou sugerir o livro quando a pessoa não está pronta ainda para aquela leitura? Ou porque não gosta daquele tema, ou simplesmente porque não tem o fôlego de ler aquele livro. Leituras que mais tarde ele ficaria encantado ao ler. Bem, mas aí você se pergunta, tá bom, mas como é que a gente faz isso? Cabe ao mediador de leitura oferecer maior número de opções para o leitor, mas sem preconceito, mesmo que não seja de seu agrado. Sendo de boa qualidade, olha, vale mangá, vale história em quadrinho, vale livro de imagem, poesia, romances açucarados. Quanto maior a variedade, mais vai desenvolver o olhar crítico do leitor e ele vai se tornar um leitor que lê além do texto, um leitor de mundo. Resumindo tudo que eu falei aqui, eu gostaria que vocês ouvissem uma música chamada Cio da Terra, que é de Chico Buarque e Milton Nascimento, que vai resumir bem a ideia do que nós conversamos. Recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a gana
roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fardar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.